Tudo bem, gente? No último vídeo nós falamos um pouco sobre tratamento não medicamentoso do colesterol e sobre modificação do estilo de vida e algumas outros tratamentos que a gente pode tentar antes de usar medicamento, e hoje a gente vai falar um pouco sobre medicamentos para o colesterol. O principal remédio para controle do colesterol ruim que nós temos, que é o LDL, são as estatinas, né? Tem vários nomes, a simvastatina, que é o mais comum, o mais antigo, as pessoas conhecem bastante, né? E, bom, é uma medicação muito conhecida, muito estudada, e a gente sabe que ela reduz bem os níveis de colesterol de uma grande maioria das pessoas. Geralmente, as estatinas utilizadas sozinhas reduzem por volta ali de uns 20 a 30% o nível de colesterol, as mais fracas, e as mais fortes até uns 50%. São medicamentos muito interessantes de serem utilizados por pessoas que têm os níveis de colesterol alto e alguma outra doença já causada pelo colesterol, né, aquela aterosclerose que a gente conversou nos vídeos anteriores, porque ela reduz a mortalidade. Ela tem a capacidade de reduzir o risco de morte pela doença aterosclerótica, ou seja, pelo colesterol alto e por essas doenças que ele causa ao longo da vida, de uma forma bem significativa. Então, e tem um custo razoavelmente aceitável. Então é um remédio que a gente acaba mais prescrevendo, que as diretrizes médicas, que são aqueles grandes estudos, sempre orientam que a gente prescreva dependendo do risco do paciente. Esse risco ele é calculado, né, geralmente na consulta e com base em exames também, para a gente tentar entender melhor quem é o nosso paciente. Então esse é o principal remédio, a pedra angular do tratamento de colesterol de uma forma geral, né, e que a maioria das pessoas conhece, muito prescrito. Bom, nós temos outras opções também. Para as pessoas que não podem usar as estatinas, por exemplo, a gente pode usar o ezetimibe, que é um outro medicamento, ou pode até associar ele às estatinas para tentar potencializar a ação dela quando a gente precisa baixar mais o colesterol, né? A gente tem também os fibratos, que são mais fracos um pouco para o tratamento, mas podem ser úteis, principalmente naquele paciente que tem um colesterol um pouco aumentado e não quer usar a estatina. A gente sabe que ele reduz sim o risco cardiovascular, mas menos do que as estatinas. Então a gente pode abrir mão delas em detrimento, né, e usar esse tipo de medicação quando a gente acha que o risco não é muito alto e a gente visa baixar ali um pouquinho do colesterol, 10, 15% dele, né? Os fitoesteróides, aquele comum que tem na margarina, de vez em quando algumas marcas de margarina tentam suplementar os fitoesteróides, a gente já gosta de fazer ele prescrever mesmo a dose certinho. Além disso, a gente tem alguns remédios que as pessoas também confundem muito. Eu vejo isso no consultório, elas perguntam, se eu pergunto se já está usando algum remédio para colesterol, ela fala, eu estou usando remédio para baixar o triglicerídeo. Realmente, o triglicerídeo é um tipo de colesterol, mas não é responsável pela doença cardiovascular. Então, a redução do triglicerídeo nesse sentido, existe um remédio que a gente usa para isso, são os fibratos, ciprofibrato, fenofibrato, que a gente usa muito para baixar triglicerídeo. Eles não costumam influenciar muito o nível do LDL. Então, esse colesterol que dá infarto, vamos botar assim, que dá demência e tudo, esse tipo de remédio não ajuda muito. Mas, às vezes, a gente usa ele em associação também quando a gente precisa baixar aquele paciente que tem todos os níveis de colesterol alto, aquela pessoa com um risco maior. A gente, às vezes, associa vários remédios, sim, para tentar baixar isso. E existem remédios novos, que já estão há pouco tempo relativamente no mercado e tal, são os novinhos que a gente fala, né? São medicamentos novos para o tratamento da dislipidemia, que é a doença do colesterol aumentado, e eles são muito potentes, são de corpos monoclonais, são remédios que são feitos injetáveis, eles baixam muito o colesterol, 60%, 70%, a gente consegue níveis de colesterol que a gente diz que são fetais, são níveis de colesterol LDL bem baixinhos. Só que são remédios muito caros ainda, a gente usa esse tipo de medicamentos. Os principais são os inibidores de uma enzima chamada PCSK9. E a gente usa muito esses remédios em casos muito severos, em pessoas que têm uma doença genética e às vezes precisam baixar esse colesterol de uma forma muito grande, senão elas vão infartar muito cedo. Pacientes que têm problemas que infartam, que têm insuficiência renal, enfim, doenças que vêm da aterosclerose já muito novas na vida. Então a gente acaba prescrevendo nesses casos, mas ainda são pacientes limitados, a gente não prescreve muitos remédios também muito caros, mas que são o futuro da doença, do tratamento da doença aterosclerótica que é causada pelo aumento do LDL, né? Outra coisa que as pessoas me perguntam muito também, existe medicamento para aumentar o colesterol bom, né, que é o HDL? Não. Todos os remédios que existem até hoje, que já foram testados para aumentar HDL, eles até podem aumentar. Existem alguns, nunca foram comercializados, mas eles aumentam sim o HDL, mas eles não mostraram melhoria no desfecho cardiovascular. O que é isso? Não melhoraram a qualidade de vida do paciente, não impediram o infarto, não melhoraram, por mais que aumentasse o nível de HDL. Então a gente sabe
que tratamentos não medicamentosos como o exercício podem aumentar um pouquinho o HDL, e isso melhora sim a sobrevida, diminui a chance de morrer por causa do colesterol alto, mas usar remédio para isso não funciona. Então, na verdade, a gente sempre foca, atualmente o tratamento significa baixar colesterol ruim. Bem, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilhe com as pessoas que você gosta, né? Esse é um vídeo sobre tratamento medicamentoso, sobre remédios, que a gente vai começando a falar um pouquinho agora. Eu sou o Dr. Gabriel e é isso aí, até o próximo vídeo.